Uma das ferramentas mais poderosas do SIG é a capacidade de adicionar informações alfanuméricas independente às informações espaciais. Em outras palavras, podemos adicionar mais informações à nossa camada, desde que a camada e a tabela com as informações tenham um identificador comum. Agora vamos ver o caso. Primeiro, adicionamos ao projeto uma camada vetorial de status da pasta SHP do México. Ao abrir sua tabela de atributos, podemos ver as informações contidas, uma série de códigos de identificação, o nome do estado e o campo código no formato MX, e um número que corresponde ao estado. Porém, para criar um mapa temático, há poucas informações. Precisamos adicionar informações sobre a população, e isso vem de fontes oficiais e está em uma tabela no formato CSV. Para fazer o cruzamento, temos que adicionar esta tabela ao QGIS. No gerenciador de fonte de dados livres, escolhemos a guia Texto Delimitado. Na primeira linha, com o botão de 3 pontos, selecionamos o arquivo CSV de que precisamos. Neste caso, está na pasta CSV e é chamado de população. Na próxima seção do formulário, temos que selecionar o formato do arquivo. Por padrão, o CSV é marcado, texto separado por vírgula. Na parte inferior da janela, podemos ver um exemplo de exibição das informações em uma tabela, mas podemos ver que todas as informações estão na mesma coluna. Para separá-lo, temos que definir os delimitadores personalizados na seção de formato de arquivo. Nesta seção, temos vários delimitadores para escolher. No nosso caso, usaremos o ponto e a vírgula, e as informações da tabela já estão separadas em 5 colunas. Na seção Definição da geometria, é imprescindível selecionar a opção Sem geometria, pois nossa tabela não contém nenhuma coordenada que possa ser exibida no mapa. É pura informação alfanumérica. Adicionamos a tabela ao projeto e abrimos sua tabela de atributos. Podemos perceber que a informação que contém começa com o código de identificação de cada um dos estados. Depois aparece seu nome, a população total e a população masculina e feminina de cada estado. O que é importante é que o identificador de estado, no formato e número MX, seja idêntico ao campo de código da camada espacial de estado, como podemos ver. Este campo serve como um elo entre as duas tabelas de atributos e nos permitirá juntar os dados de uma tabela à outra. Entramos nas propriedades da camada de estados e procuramos a guia Uniões. Isso nos dá uma lista vazia, então temos que adicionar uma nova união com o botão verde com símbolo de mais. No formulário, temos que selecionar qual tabela ou camada queremos adicionar à nossa camada de estado. No projeto, temos apenas mais um, então selecionamos população. Em Unir campo e campo-alvo, temos que selecionar os dois campos que são idênticos nas suas tabelas. Neste caso, serão ambos códigos. Em seguida, ativamos a caixa Campo Personalizado e prefixo Nome e excluímos o texto que aparece abaixo e aceitamos. Na lista, aparecerá a nova união e nós confirmamos. Abrimos a tabela de atributos da camada Estados e podemos ver que as colunas da tabela CSV agora aparecem em nossa camada de espaços. Os nomes dos estados correspondem e para cada um deles agora temos informações demográficas. Porém,
Agora temos que exportar esta camada unida como uma nova camada, como um shapefile, chamado População México. Mantendo a projeção 4486 e aceitamos. Verificamos as informações na tabela de atributos da nova camada. Por que é tão importante exportar a camada? Porque a União criou apenas um link virtual e no caso de você excluir a tabela de população original, a União desapareceria. Porém, na nova camada, as informações já foram salvas e são mantidas.